Vamos lá, nação, analisar nesse momento a imprensa falando sobre o jogo do Flamengo, vitória no sufoco do Mengão. Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Acidental. Se é acidental, tem que anular, mas não tem que marcar o pênalti. Não tem que dar cartão. Entendeu? Não daria cartão. Bom, vamos lá pro Pedro Henrique Torre. Ô Pedro, por acaso, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para Lili agora há pouco lá na Neoquímica Arena. Por acaso, não que isso seja assim corriqueiro aqui no futebol brasileiro, mas assim, eventualmente, algum tipo de reclamação, de polêmica de arbitragem aí no Serra Dourada, ou foi tudo normal, como normalmente acontece aqui no Brasil? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Mauro, beijo para a Mari, também para a Renata, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Estamos aqui nessa saideira já nos últimos instantes aqui, porque estamos no gramado, somos os últimos aqui no gramado do Serra Dourada. O pessoal está olhando aqui meio de rabo de olho para a gente, mas teve muita reclamação, bastante reclamação aqui no Serra Dourada. Vamos até pegar o nome do árbitro, que é um árbitro novato, do senhor André Luiz Policarpo Bento, porque logo aos 13 minutos nessa vitória do Flamengo, ele expulsou o técnico Jair Ventura por uma reclamação. O quarto árbitro falou com ele e ele acabou expulso, o Jair Ventura. O Tite foi lá, falou com o quarto árbitro sobre o que tinha acontecido. As torcidas já ficaram polvorosas aqui e o jogo seguiu, mas seguiu de maneira muito fervilhante. Expulsões do Atlético Goianiense, pênaltis para os dois lados, o pênalti decisivo para o Flamengo no finalzinho. Então todo mundo reclamou de quase tudo. Claro que o Flamengo, com a vitória no bolso, aí ficou um pouco mais tranquilo e o Atlético Goianiense reclamou bastante. O Jair Ventura, a gente acompanhou ali na sala de coletivas, ele usou um pouco da ironia, mediu um pouco as palavras, deu parabéns várias vezes ao árbitro, disse que em outras oportunidades no campeonato aqui, ele de fato já apitou um jogo do Atlético Goianiense e foi o protagonista, lamentou demais. O Jair Ventura garantiu que não ofendeu a arbitragem em momento algum. Ele falou que de fato xingou, mas aleatoriamente o lance, que ele pedia a questão do pulgar, mas não xingou, não ofendeu a arbitragem. Foi esse o posicionamento do Jair Ventura, mas as duas torcidas muito invocadas aqui com o árbitro da partida. Isso porque houve penalidades, como eu disse. O Atlético Goianiense até reclamou, inclusive, de um gol que seria o da virada, né? O Flamengo saiu na frente, um golaço de falta do De La Cruz, aí depois o Atlético Goianiense empatou de cabeça com o Luiz Fernando, já tinha perdido um jogador, justamente no lance da falta, no primeiro tempo, o zagueiro Alex, e aí no segundo tempo o Atlético Goianiense teve um pênalti, teve esse lance da virada, que seria a virada de 2-1, mas aí foi marcado o impedimento do Emiliano Martinez numa cabeçada que ele deu para trás e seria o gol da virada num chute do Baralles. Aí reclamou bastante o Jair Ventura também sobre isso, disse que não viu impedimento, ficou ali embaixo no vestiário acompanhando, já que tinha sido expulso, não conseguiu enxergar o impedimento, não entendeu porque o impedimento não passou aqui no telão do Serra Dourada, então reclamou bastante. Mas fato é que o Léo Pereira cometeu um pênalti até infantil, né? A gente pode observar aqui em cima do Luiz Felipe. Isso o Tite disse que observou todos os lances no vestiário e considerou que o árbitro acertou em todos os lances, foi correto em todos os lances, é sempre bom ressaltar isso. E de fato o Léo Pereira cometeu esse pênalti. O Shailon teve a oportunidade de colocar o Atlético Goianiense numa virada que seria espetacular, né? Com 1 a menos. Carimbou a trave e aí depois ficou aquele clima ainda mais tenso. No finalzinho, aí sim, a disputa entre Maguinho e Bruno Henrique na grande área. Aí houve essa disputa bem grande ali. O estádio prendeu a respiração nesse momento, Bruno. Estou me alongando porque de fato foi um jogo muito empolgante nesse sentido. O estádio prendeu a respiração, pessoas fazendo gesto de roubo aqui pelo lado do Atlético Goianiense, vários torcedores, enfim, pessoas na tribuna por ali, até que o árbitro foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade que deu a vitória ao Flamengo. Então foi uma grande insatisfação geral com a arbitragem. Como eu disse, o Tite falou que observou os lances no vestiário, os vídeos, disse que foi tudo correto,
Segundo ele falou com o quarto árbitro depois da expulsão do Jair Ventura para ter um pouco mais de calma, porque para ter um pouco mais de coerência, que às vezes o treinador fica um pouco bravo, mas foi informado para o Tite que a arbitragem tinha sido ofendida e o Tite falou que o Jair poderia falar sobre isso, que aí não é mais da seara dele. Então foi esse o pacote da estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e também Flamengo. É esse grande pacotão. O Flamengo sai feliz com os 3 pontos e o Atlético Goianiense furiosíssimo, não só ter perdido, mas ter jogadores expulsos, técnico expulso e também sofrido essa derrota no finalzinho com esse gol de pênalti sofrido. Então foi um clima bem quente aqui no Serra Dourada. E só para arrematar, Bruno, depois dessa extensa fala que eu tive aqui, de fato, por um jogo tão emocionante, bateu demais no peito, o Tite foi para a torcida, bateu no peito, chacoalhou no final. Foi uma vitória para ele, muito emocionante. E aí, você nem citou ainda, teve aquele lance que alguns rubro-negros reclamam de uma falta em cima do Ayrton Lucas, né? Que poderia ter sido uma expulsão também, enfim. Perfeito. Né? Diante de tanta... É que você citou os lances principais, as maiores reclamações foram essas, mas aconteceram outras também. Mas obrigado, viu, Pedro? Bom retorno aí para você. Até mais. Maravilha, eu esqueci porque realmente, Bruno, até tinha anotado alguns lances aqui, mas é que foram tantos, a partida tão recheada que acho que a Renata vai ganhar hora extra aí para ter que trabalhar tanto, falar tanto de arbitragem só dessa partida aqui, porque é impressionante o que aconteceu aqui no Serra Dourada. E vale o último detalhe, Tite deu uma reclamada braba sobre o gramado aqui do Serra Dourada e de fato está num estado lastimável. A gente está aqui do ladinho, observa, tem uns buracos, é uma coisa bem triste mesmo, bem pior que Maracanã, e a gente lá no Rio sabe que o Maracanã atravessa fases bem ruins e muita areia. Cada levantada de bola, cada carrinho, muita areia aqui no Serra Dourada, então isso prejudicou bastante as duas equipes. Essa é uma outra discussão também. Obrigado, viu, Pedro? Antes da gente comentar os lances, Renata, vamos ouvir o Tite? Mauro? Sim. Vamos lá. Vamos, Mari. Vamos. A gente ouve o Tite porque são muitas coisas que envolvem, claro, o treinador do Flamengo, pra gente ver aí as reclamações e a Renata, o Djalminha e o pessoal todo aqui comentar pra gente. Vamos lá. Talvez tenha me faltado um complemento, eu não tenha tido discernimento. Talvez algumas pessoas compreenderam, talvez outras não fizeram questão de compreender, coloco. Todos os campeonatos nós brigamos, nos dedicamos, nos esforçamos, vamos dormir, vamos fazer, vamos trabalhar dentro das leis para conquistar tudo. E eu sei, e eu como torcedor também gostaria que meu clube conquistasse tudo. Agora, eu não sou mentiroso. É muito difícil fazer essa conquista. Se é para fazer média com o torcedor, com aquele que entenda e que não saiba do meu respeito, eu não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade, é muito difícil ganhar todas. Nós vamos lutar? Claro que vamos. Em alguns momentos, quando o Bruno colocou, quando tu tem um jogo com 3 dias antecedentes, as perguntas estavam me falando agora dentro do próprio campeonato. Então, calma, discernimento, um pouquinho de coerência, um pouquinho de sensatez, sabe? E de eu colocar de que os objetivos do clube estão acima dos meus individuais. Estou há não 40 anos na bola, mas 30 anos como técnico, cara, eu sei da minha escala de hierarquia abaixo. O que é melhor para o clube nós vamos fazer. Só que também às vezes depende da gente interpretar o que foi dito. Lutar por tudo. Ganhar todos os campeonatos. Vou terminar. Fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Fui campeão da Libertadores perdendo o Campeonato Paulista. Então daqui a pouco eu tenho também uma história atrás de mim que mostra. E eu queria ganhar tudo. Eu queria ganhar o Paulista. Eu quero, torcedor, com o meu carinho, eu quero. Nós vamos fazer tudo? Sim. Mas, para fechar, se vocês mostrarem uma equipe que jogou e ganhou todo o ano, tudo que ela disputou, eu acho que o Cruzeiro do Vanderlei, mas não sei se ele ganhou, se teve outras competições que eu não gostava. Pronto, então é isso que eu falo, eu trabalho com a verdade, não com, sabe, eu não gosto de dar bala juquinha, eu não gosto de fazer média, eu não gosto de ficar abafando uma coisa, mas não é meu modelo, não é a minha forma, não, cara, nós vamos trabalhar para isso. A maior satisfação nossa é ver o torcedor feliz.
estou falando do Atlético. Hoje o torcedor flamenguista aqui, ele vai para casa e fica feliz com a sua família. Pô, isso é legal para nós. Então isso, só que também, talvez, alguns entendam, talvez, outros não façam muita questão de entender. Tite, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Quando o jogo acaba, você vai ali na torcida e vibra bastante. Você movimenta muito ali com o torcedor. Essa foi uma demonstração de como o jogo foi acirrado e também que o adversário limpou. Sim. E pelo carinho e respeito ao torcedor ao qual me falei anteriormente. Sim. Mais perguntas? Mauro? Alguém mais? Então, as duas últimas aqui. Tite, Kleber, boa noite. Independentemente das questões que são pertinentes, por causa da qualidade do gramado, o próprio adversário do outro lado, mas o torcedor que ficou maravilhado com um ápice da equipe durante o Campeonato Carioca, em que o Flamengo foi nitidamente superior ao adversário, colocando uma grande intensidade nas partidas, é nítido que o Flamengo retrocedeu um passo nesses últimos jogos. Talvez isso que talvez preocupe o torcedor para essa sequência, que é uma sequência preocupante agora com essas 3 competições, né? A que se deve, no seu entendimento, e no do Kleber, essa queda, talvez, ou dosagem da equipe, né, pensando nessas 3 competições? Silêncio, por favor. Dá para responder? A gente colocar nos últimos jogos, né? Vamos trazer para os últimos jogos. Nova Iguaçu, que foi o segundo jogo da decisão. Fez um primeiro tempo. Extraordinário. Segundo tempo a gente teve um pouco de dificuldade. Nova Iguaçu também uma grande equipe, não à toa chegou à final. O jogo passado, um jogo de Libertadores, que nem todos os adversários, né? E, por exemplo, o Atlético Mineiro teve um jogo de título, em seguida jogou o jogo de Libertadores, também teve um jogo difícil. O Fluminense também teve um jogo difícil. O Grêmio, que foi campeão, também teve um jogo difícil. Então, dentro desse aspecto, a gente também tem que analisar que há um adversário, que há uma forma de jogar, que muitas vezes o adversário que a gente observa vem com muitas mudanças, especificamente em campeonato de Libertadores, para que venham nos enfrentar em casa e dificulta muito. Mesmo assim, a gente no primeiro tempo podia ter aberto uma vantagem maior, no segundo tempo não. E hoje eu falei do adversário. O Atlético Goianiense vem de 15 vitórias, é um campeão estadual, jogando dentro da sua casa, um time muito compactado, muito bem defensivamente, trabalha muito bem a bola aérea, a bola ofensiva aérea do Atlético é muito boa, o trabalho de bola longa não era um time que usou de sair, em outros jogos ele usou, hoje com a gente era a bola quebrada, colocando 3 atacantes e um meia por trás, então tem uma dificuldade, foi um jogo que acho que a gente menos criou, então num jogo duro como foi hoje, a gente vai encontrar jogos duros, a gente foi duro e conseguiu a vitória, né? Então não vai ser sempre que a gente vai jogar e vai acabar com o adversário e vai ser infinitamente superior ao adversário. Algumas vezes vão ter dificuldade. Inclusive com opções de 2 pivôs, de 2 externos, da jogada de conclusão, do Arrascaeta vindo por trás, de um volante fazendo uma saída. São as variações que às vezes o jogo se impõe. Última pergunta. Tite Edson Júnior da Rádio. Aí então, o Tite e também o Kleber Xavier, Djalminha, já vou passar na sequência para a Renata, para a gente falar de todos os lances, mas a avaliação então dessa vitória por 2-1, né, apertada, algumas críticas, e o Tite novamente falando sobre aquela questão de priorizar, né, Mauro, as competições, e explicando que não quer dar bala-juquinha para ninguém. Não. Está apenas sendo realista, Djalma. Ouvindo Djalma. Djalma, acho que não sei se está... Aí, mutado, será? Tá mutado aí, Djalma? Tá mutado ou não, Djalma? Tá ouvindo, mas... Ele falou que ele tá ouvindo. Ele não tá ouvindo a gente também? Não, ele está ouvindo a gente. A gente que não... Você fechou aí o seu microfone? Não. Tá, eu não sei se o seu microfone aí que tá fechado, Djalma. Mas então, antes do Djalma falar, e até antes que ele volte, Djalma, até parece que ele está nos ouvindo, até para ele saber a opinião dele também. É só uma coincidência. O Flamengo não toma gols com o Tite. Tomou um gol no campeonato com o Sub-20. O gol que o Nova Iguaçu fez não era o time do Tite. Isso.
Aí agora tomou 2 gols com o adversário tendo 1 a menos. Foi assim contra o Milionários Verdade. e foi hoje. Curioso, né? Esse é um time que tem tanto equilíbrio, tanta consistência. 1 a menos. 1 a menos é aquele que tomou gol. Enfim. Ainda tomou outro que depois, né? O Jair Ventura até reclamou, mas aquele lance ajustado ali de impedimento, né? Que foi revisto. Ia tomar 2 porque o Shailon perdeu um pênalti também, né? O Shailon perdeu um pênalti, é Ia verdade. ser 2 a 1 naquele momento. Pênalti bobo do Léo Pereira. Do Léo, E teve o gol anulado por impedimento, né? Sim, pois é. Vamos ver os lances, então, da arbitragem? Vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar... Tá aí, nação, uma vitória no sufoco, meus amigos. Olha, até o último minuto ali, tremendo na base, porque... Olha, que complicação, meus amigos. Eu não sei o que dizer pra você, mas foi uma partida péssima do Flamengo. Na minha opinião, uma partida péssima do Flamengo, qualidade péssima, principalmente no segundo tempo. Mas o importante foi a vitória. O que nós temos que comemorar hoje é a vitória. E amanhã levantar a cabeça e pensar nos erros que aconteceram hoje, corrigir pra gente não cometer na próxima partida. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo mais informações pra vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações no Mengão.